Hoje nós vamos falar, então, sobre um estilo de vida saudável. A ideia é ser um bate-papo, é ser uma coisa bem informal, para que a gente possa falar um pouquinho sobre como que o estilo de vida tem impactado as nossas vidas, né? Principalmente esse estilo de vida moderno, em que a mulher é estressada, não só a mulher, o homem também, mas que o ser humano é estressado, que nós vivemos sempre na correria, sempre com uma agenda que cabe menos coisa do que a gente gostaria, então a gente sempre tentando correr atrás do tempo que a gente não tem, com filho, marido, né, essa síndrome da Mulher Maravilha, e também em relação à nossa alimentação, né, o quanto que essa alimentação, que também a gente procura uma coisa ideal, e muitas vezes a gente acaba comendo muito lixo, né? Não é nem dizer que é uma comida que não é saudável, às vezes é uma comida realmente que não tem valor algum, né? Então o alimento, já dizia o Hipócrates, né, que o alimento seja o nosso remédio, e que o alimento possa realmente ser o nosso remédio dentro de um contexto, né, do que é um estilo de vida saudável. Então, a Organização Mundial da Saúde definiu que o conceito de saúde era um conceito muito amplo e que não deveria ser relacionado à ausência de uma enfermidade, e sim a um bem-estar global, né, que seria tanto social, físico, mental, psíquico e até espiritual, né? Então, esse conceito também gerou um estresse nas pessoas, porque é um bem-estar inatingível, né? Como é que nós vamos atingir essa perfeição, né? Será que a gente não pode ter bem-estar com uma condição um pouco menos, vamos dizer assim, perfeita, né? Como é que eu posso ter um bem-estar sem precisar correr atrás de tamanha perfeição, né? Então, eu vou provocar as minhas duas queridas aqui, começando a provocar a Fran, depois eu vou para a Carlinha, mas a Fran pelo seguinte: a Fran, ela faz umas dietas mirabolantes com os pacientes melhoram loucamente, né? Ela faz aí umas coisas assim, nem sei exatamente qual que é o milagre que ela faz, mas muitas pacientes têm uma melhora muito importante da sua condição hormonal, mas eu percebo que, de certa forma, né, Fran, as pacientes também ficam com um certo estresse de ter que comer tudo orgânico, de ter que atingir essa dieta que hoje, com a nossa modernidade, é tão difícil, né? Outro dia eu até falei para uns alunos que eu tinha, né? Eu desafio vocês a irem no supermercado e comprar tudo, absolutamente tudo, orgânico e sem uso de plásticos, né? E não existe essa possibilidade. Você não consegue nem numa loja que vende produto natural, que vende produto orgânico, você não consegue comprar tudo orgânico e tudo que não seja processado e tudo sem plástico, né? Então, como lidar com isso, doutora Francislene? Então, eu tenho trabalhado hoje muito, né, com o paciente, porque se a gente fosse fazer a dieta da bolha, né, que eu falo, o paciente nem podia sair de casa, nem usar nada e nem trabalhar, né, ser uma bolha princesa, né, porque realmente é muito difícil, né. O primeiro ponto que eu falo é que as pessoas têm que comer alimento de verdade, né? Para elas terem prazer, né? Eu começo a mudar no dia a dia com esses pacientes a forma deles olharem para o alimento, né? Existe uma condição, né? Que é uma dieta geral, a dieta da bolha, que eu sei que o paciente é muito difícil ele conseguir, porque assim, só se ele estiver na casa dele 3 meses sem sair de casa mesmo, isso é impossível, né? Mas como que ele vai olhar para esse alimento, como que ele vai escolher esse alimento, porque eu não vou conseguir o feijão orgânico
todas as vezes, eu não vou conseguir o arroz todas as vezes, eu não vou conseguir a proteína, né, orgânica todas as vezes, né? Então, assim, eu falo assim, escolhe pelo menos um. E vamos começar desse um. E desse um a gente passa para 2. Depois passamos para 3, né? Mas eu lido com uma individualidade muito grande com esse paciente, dando um suporte, né? Que isso também afeta a Fran mulher, né? No seguinte sentido, eu acompanho esse paciente diariamente, fazendo pequenas introduções. Então, assim, eu vi um prato que está faltando um verde, vamos colocar um pouquinho de cheiro verde, né? Porque aí é uma mudança gradativa. Tudo depende também do tempo que esse paciente tem, às vezes, em algum processo, né? Mas essa pequena mudança, mas o cobrar antes, por isso que eu preciso de uma boa psicóloga junto, né? O cobrar antes ele tem que ser leve, porque não é só com a alimentação, né? Vai ser o cobrar de todo o processo, né? E o paciente tem que ver, a mulher tem que ver a família como um todo, né? Não dá para me colocar o orgânico só para ela. Eu tenho que colocar o orgânico para toda a família e isso a gente tem um custo muito elevado, né? Então, assim, são pequenas mudanças, né? Onde que eu vou congelar o meu alimento, onde eu vou congelar o meu feijão. Dá para eu trocar para um vidro? Dá, então ótimo. Mas não dá ainda para mim trocar a panela, né? Porque a panela vai influenciar nessa alimentação. Então, assim, tem que ser muito gradativo, mas realmente não é fácil, doutora. Realmente não é fácil e às vezes eu vejo aqui em casa que eu tava no 100% orgânico, 100% não, né? Que eu falo assim, a parte de verduras e legumes orgânico e agora com a pandemia eu voltei, né? Eu voltei no sentido assim de poder achar, né? Então, assim, realmente a gente lida aí com estresse muito grande, mas eu acho que a gente tem que começar aos poucos. É como se fosse uma sementinha, plantando, né? Plantando para que esse paciente consiga olhar para essa alimentação de uma outra forma, né? Então, Mas antes... pode Desculpa, falar. pode terminar. Imagina. Antes de olhar para a alimentação, ele tem que estar em equilíbrio emocional, né? Porque senão ele vai gerar um estresse muito grande. Então, assim, hoje eu tenho que comer feijão que tem que deixar de molho 24 horas, né? E aí, assim, começa uma cobrança. Aí que eu vou provocar você com a Carla. Sim. Né? Sim. Eu tenho a impressão de que algum grau de estresse a gente precisa. Né? Eu acho que o ser humano, de certa forma, precisa ser cobrado de algumas coisas. Né? Eu percebo, por exemplo, quando eu resolvi estudar francês sozinha. Né? Então, eu comprei lá um material, umas fitas cassete, na época era fita cassete, que eu sou meio velha já, né? E eu achava que eu ia sozinha, né? Autodidata, que eu ia sozinha aprender francês. Se eu não tiver uma professora, né, que esteja no meu pé, me cobrando um horário, etc e tal, eu não vou fazer. Então, a mesma coisa academia, né? A gente está falando de vida saudável, né? Mas eu, se puder escolher entre ficar no sofá vendo televisão e andar de bicicleta, eu não sou daquelas que, por vontade própria, eu vou pegar a minha bike e vou sair andando por aí, né? Eu vou preferir chegar em casa e deitar. Então, a gente tem uma cobrança, né? Que eu acho que é uma cobrança razoavelmente saudável, né? E aí eu passo para a Carla essa pergunta. Até que ponto, Carla, você acha que esse estresse que a gente tem na vida moderna é um estresse que... Até que ponto o estresse é bom, né? Até que ponto essa cobrança enfim, por saudável, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas então você vai fazer uma dieta, você vai ter que fotografar o seu prato e mandar para sua nutricionista. Se eu tiver que fotografar o meu prato toda vez que eu for comer alguma coisa, eu vou passar mal, viu, Fran? Então, eu não sei até que ponto... por outro lado, se eu tiver que me pesar uma vez por semana, já facilita. Porque aí eu vou tentar me adequar em uma semana para essa pesagem, né? Mas será que essa cobrança, ela é saudável para a gente ou ela não é saudável? Então eu passo isso para a Carla agora, que a Carla é a psicóloga, ela que vai me dizer se ela acha que vale a pena. Eu acho que o que as duas falaram bastante aí de autorresponsabilidade, né? Porque hoje a modernidade, tá tudo muito fácil. Eu engordo, eu vou lá, faço bariátrica. Eu tô com depressão, eu vou lá, eu me entupo de remédio e fico anestesiada e depois eu vejo o que eu faço quando eu tiver que parar, né?
Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, nessa questão. Quando a gente faz terapia ou quando a gente faz regime, é lógico que a gente tem vontade de mudar a casa inteira, né? Porque o marido não ajuda, você está fazendo dieta, ele chega com uma pizza, uma coxinha, ele está me assistindo aí, né? Aí você caminha 2 horas, tem uma coxinha te esperando na hora que você chega em casa. Então, assim, é complicado. E na terapia a mesma coisa. Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, mas é difícil fazer regime, meu marido não coopera, ou só eu que preciso mudar, ele não coopera, ou meu filho, etc, né? Mas eu acho que a partir do momento que você muda seu comportamento, consequentemente você vai mudar todo mundo da sua casa, né? Eu sempre falo para meus pacientes, a gente está encaixado, né? Se um afasta e muda, consequentemente vai refletir na casa, né, a sua postura. E eu acredito que tudo isso vai beneficiar a família toda, mesmo quem faça terapia, mesmo quem faça regime, vai modificar o contexto da família. Agora, eu acho que tudo tem... Modelagem, né, Carla? Exatamente. O pessoal diz que conforme o melhor exemplo, né, a melhor maneira de você ensinar para uma criança, principalmente, não é você dizer para ela o que ela tem que fazer, mas sim mostrar. É fazendo. Né, ser o modelo dela, né? Agora, exatamente. Eu tenho dúvidas em relação ao meu marido, viu? Já não sei se meu marido entraria na mesma dieta que eu, não. Mas, entrar não, mas às vezes cooperar, né, eu acho. Às vezes observando você, às vezes trocando, substituindo, tendo uma vida mais saudável, você acaba refletindo no comportamento do outro, né? Começa a fazer muito exercício, né? Fica uma coisa meio desequilibrada. Eu acho que, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ser tão radical, igual a Fran falou, né? Porque não dá para comer tudo orgânico. Financeiramente também não dá, né? A gente, infelizmente, os orgânicos que são muito mais caros. Mas eu acho que fazendo trocas, né? Pequenas já ajuda, não precisa ser também tão radical, porque também a gente pira, né? A gente precisa ter um pouco de prazer na vida, a gente trabalha tanto, faz tanta, né? Corre de um lado, corre do outro, precisa ter o prazer de comer um chocolate, tomar um vinho, comer uma porcaria de vez em quando, mas eu acho que é o que a Fran falou, né? É o equilíbrio, né? O que é cotidiano que vai pesar no final, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, doutora Ana. Eu acho que sim, mas eu acho que como no budismo, né, que o pessoal diz que a gente tem que sempre pelo caminho do meio, o equilíbrio, né, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. A gente vive hoje um período de grande polarização, né? As pessoas, elas não têm essa coisa do equilíbrio, né? Eu acho que as pessoas estão extremamente radicais nas suas escolhas, né? E até imediatista também, né? Imediatista. E também aquilo que você falou, né? Eu vou... A Fran começou falando, então eu vou gradativamente introduzindo, né, um alimento melhor. Eu acho que é esse o ponto, né? Mas eu tenho certeza que esse caminho do equilíbrio também é um caminho difícil, né? É muito mais fácil você radicalizar para um lado, porque aí você, né, já tem ódio daquilo e não sei o quê, né? Então eu não como mais carne. Pronto, agora parei de comer carne. A outra coisa é você aos poucos ir tirando a carne ou trocando algumas opções que você fazia na vida, né? Procurando as coisas, pensando o que você está comendo, que eu acho que é isso que a gente precisaria, né? Pensar mais no que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, né? Para dentro do nosso corpo. Na doutrina espírita, as pessoas acreditam que nós recebemos esse corpo para cuidar dele, né? Que nós somos um espírito, mas que nós recebemos esse corpo para cuidar dele. Então, o que a gente está fazendo para cuidar desse corpo? Né? A gente está cuidando desse corpo com carinho ou a gente está fazendo só botando um monte de gordura, coisas ultraprocessadas e se estressando e fumando e xingando e ficando inimigo de pessoas que só porque não pensam como a gente, mas são nossos amigos desde a infância e a gente resolveu que não quer mais, né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo com esse corpo, né? Que é quem nos carrega, né? E aí eu acho que também a vida saudável passa também por essa questão
de avaliar o que a gente está fazendo, qual é o impacto que a gente tem nas pessoas ao nosso redor e no ambiente que a gente vive, né? Então eu, né, Fran, agora eu vou te deixar falar mais um pouco, eu resolvi fazer uma horta em casa, né? Mas como nós somos imediatistas, né, eu fico lá olhando todos os dias para ver se vai nascer alguma coisa lá, né? E aí eu descobri, lendo alguma coisa na internet, que o problema das pessoas que faziam horta em casa é que elas queriam colher na semana seguinte. Só que não é assim. Às vezes demora 6 meses para uma coisa começar a dar fruto, né? E aí eu falei, nossa, sou eu mesmo, gente. Eu queria já que essa abobrinha, que essa melancia, que não sei... As coisas estão num toquinho assim, né? Estão crescendo, recém começando a crescer, e eu já querendo que dê melancia, que dê... pepino, que dê tomate, que dê... Então, realmente existe o imediatismo e uma dificuldade da gente, aos poucos, indo com essa introdução de novos alimentos e novas maneiras, né? Novos pensamentos, né, Carla? Eu acho que é tudo junto, é um conjunto de coisas, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou, do que eu estou comendo, né, das minhas relações, aí a minha vida vai se tornar um pouco mais saudável. Mas a horta vai te ajudar nessa questão. É um exercício prático. Até eu falo, começa a colocar uma primeira sementinha, né? O que você tem? Eu fiz uma pesquisa esses dias no Instagram, falei assim, o que você tem na sua casa de ervas? Acho que 3 me responderam. Né? Então, assim, se você tem ali a salsinha dá rápido, viu, doutora? A salsinha, eu nunca tive problema com a salsinha, mas eu não quero só salsinha na minha horta, né? Manjericão é bom. Manjericão, alecrim, isso tudo dá rápido, mas assim, vai aos poucos. Fruta é mais difícil. É mais difícil, mas é começar aos poucos, né? É realmente olhar, mas eu acho que esse olhar, né, vem assim, como que eu tô olhando para dentro, né, primeiro, né? Como que eu tô cuidando de mim, né? Porque a gente só tá olhando para o outro muitas vezes e cuidando do outro. Então fala assim, tem que olhar para você, saber o que você gosta, qual que é a sua escolha, né? Eu falo, uma das primeiras coisas que eu peço para tirar é o celular na hora de comer, né? Porque é todo mundo respondendo no WhatsApp, né? Todo mundo mandando mensagem no Instagram na hora que tá comendo. Então, assim, será que eu tô olhando para esse prato, para essa alimentação, né? O que eu escolhi, o que eu planejei comer no café da manhã, né? Não é abrir a geladeira e ver o ovo, o bacon, né? E vou fazer um ovo mexido com bacon. Eu brinco muito com os pacientes que eu coloco muito ovo, né? Na alimentação. Aí eles falam assim, nossa, mas eu tô enjoada. Eu falei assim, então, você comeu 30 anos o pão francês, nada contra o pão francês, né? Mas 30 anos o pão francês, agora que eu tô pedindo para você comer ovo todos os dias, né? O ovo é o ruim, né? Mas é um alimento de verdade, né? Então, assim, por que essa resistência? Mas eu acho que essa resistência tem muito também da nossa infância, sabe? Não sei, eu vejo muito isso. Aquele paladar infantil, né? Desse crescimento, né? Porque quando você olha para você, você cresceu, certo? Quando a pessoa está na busca ainda daquele alimento infantil, do doce, do embutido, eu vejo que é um paciente que ainda não cresceu como ele deveria crescer. Ele torna resistente. Sabe aquele fazendo birra para a mãe? É a mesma coisa. Exatamente. Né? São crenças limitantes, né? Que a gente, quando a gente é pequeno, a gente aceita as crenças dos nossos familiares sem aí aprender a questionar. E depois a gente vira adulto e não aprendeu a questionar se aquilo ainda faz sentido pra gente ou não, né? É igual você falou do ovo. Mas eu como pão todo dia, eu como arroz todo dia, mas é a hora que você coloca um limite e a pessoa espana, né? Fala, opa! Né? Ou se você coloca outra opção. Ontem eu atendi uma paciente que não come uma fruta. Uma fruta. Nossa. Mas ela gosta de salmão. Salmão o sashimi, é gelado. Eu falei, então vamos experimentar pitaia? Por quê? Pitaia, descascadinha, geladinha. Pensei comigo na hora, vai ter uma textura e ela gosta do crocante, que é pitaia. Eu tenho que fazer essa pequena introdução, né? Eu liguei com salmão, com que ela come. Mas não come uma fruta. E aí, ela topou? Ela topou, ela ficou de me mandar mensagem, então eu tô aguardando. Eu falei, no seu tempo, mas experimenta uma pitaia, né? Um kiwi, que vai semelhar. Então, assim,
as pessoas não querem experimentar um brócolis, um alface. Não estamos falando de um almeirão. Mas eu acho que Amargo. na infância, né? Eu acho que na infância tem muito isso. Eu acho que, como você falou, ainda tem um paladar muito infantil. Muito. E eu acho que a função da nutricionista muitas vezes acaba sendo função de mãe mesmo, né? Porque a partir do momento que você diz que ela precisa experimentar, né? Bom, eu acho que funciona mais como a mãe falando, olha, você precisa experimentar. Na minha casa era assim, eu não era obrigada a gostar, né? Eu sempre fui muito chata para comer quando era criança, né? Você não é obrigada a gostar da coisa, mas você precisa experimentar. Até para você poder dizer que você não gosta daquilo, né? Então, isso já é um movimento para que você possa, né, começar a comer determinado alimento. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, existem alguns alimentos e alguns produtos, né, que estão claramente relacionados à infertilidade, a problemas reprodutivos, né? Como, por exemplo, o plástico, as coisas todas embaladas no plástico, a quantidade de plásticos que a gente utiliza realmente na nossa vida, né? Tudo praticamente é embalado em plástico, né? Como que vocês lidam com essa questão dos plásticos, né? Como que isso tem repercussão para vocês? Porque não é só uma repercussão do ponto de vista nutricional, tá? Também tem a ver com a parte psicológica. Algumas pessoas acham que os microplásticos que estão nos peixes, né, que são pescados no oceano, mas podem ter relação, inclusive, com alguns estados depressivos, alguns estados de alteração psíquica mesmo, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma orientação em relação a isso, porque, assim, do ponto de vista de infertilidade, né, que é onde me toca a coisa, o plástico a gente já sabe que é um perturbador endócrino, né? Então, a gente pede que a pessoa tente minimizar ao máximo o uso de plástico, nunca aquecer no plástico, né? Mas eu, por exemplo, quando eu era recém-mãe, né, eu achava que comprar água mineral era uma grande coisa, porque eu estava dando para minha filha, né, água mineral, afinal de contas, né? E hoje eu já não sei se eu fiz uma boa escolha a partir do momento em que essa água mineral estava dentro de uma garrafa plástica, né? Quanto tempo essa garrafa ficou em contato com a água? Hoje a gente sabe que a água, quanto mais tempo ela fica em contato com o plástico, né, mais antimônio ela terá. Antimônio é um perturbador endócrino claro, né, conhecido, e também relacionado ao maior risco de suicídio. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm algum tipo de orientação nesse sentido. Posso falar? Pode falar, Fran, mas o seu assunto aí, vamos lá. Quero te escutar. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão do plástico antes com microbiota intestinal, tá? Porque a microbiota intestinal a gente consegue fazer uma melhora, né, de um processo de limpeza no organismo, né? Porque, assim, eu faço hoje uma análise com esse paciente do que ele realmente usa de plástico, né? Então, como que a gente vai fazer as alterações em casa, se é viável ou se não é? Uma das coisas que eu peço não é para esquentar nada em plástico, não colocar a comida, coisas básicas, porque eu tenho que começar aos poucos, né? Não colocar a comida quente em plástico e não congelar no plástico, né? Então, assim, tentar comer os alimentos ali de verdade, né? Mas mais de verdade. Filme? E aquele plástico filme que a gente embala para botar no congelador? Eu também não indico. Eu indico totalmente vasilhas de vidro, né? A gente não tem muitas vasilhas aqui no Brasil que tem a tampa de plástico, né? Livre de bisfenol, né? A maioria tem essa tampa, então eu peço assim, coloca no vidro, deixa esfriar, deixa 2 dedos abaixo antes de congelar, né? Para não encostar o alimento, né, nessa tampa de plástico, e aí você congela o alimento, né? Isso é um ponto que eu falo, mas eu não peço para enrolar nem passar alimentos nos alimentos plásticos. Até teve uma pessoa que foi lançar um pão de fermentação natural, eu falei, não passa no plástico,
Deixa o pão em contato com o saquinho de pão, que é melhor do que passar no plástico, né? Mesmo esfriando esse pão, para levar para esse paciente, porque eu indico o pão de fermentação natural. Então, para os meus pacientes, eu não quero. Eu sou bem chata, né? Com as pessoas que eu indico, né? Na verdade. Né? Não, esses as fornecedores. Na verdade, eu dou a solução para elas. Ó, se estiver importante, nesse fornecedor vai estar adequado para você, porque na hora que elas compram, elas também assustam. Ai, tem plástico, tem isso. Então, vamos aos poucos, né? Em relação até à água, o paciente, muitas vezes, ele não usa a água mineral, né? Mas quando esse paciente usa água mineral, eu peço para te jogar a garrafa, né? Que ele às vezes leva para o trabalho. Eu peço para jogar essa primeira água fora, pegar do filtro, encher em casa e usando essa mesma garrafa. Por quê? Usando essa mesma garrafa, a gente, com o passar do tempo, a gente diminuiu a toxicidade desse plástico. O ideal é uma garrafa de inox, né? Mas não é todo o paciente que vai adquirir uma garrafa de inox por causa de custo, ou uma garrafa de vidro. Peço para eles, compra um suco de uva que vem naquela garrafa de vidro, toma o suco, depois lava. Depois lava e começa a colocar só água nessa garrafa de vidro. Mas é um processo lento, mas é um processo. Mas eu trabalho muito com o intestino. Para mim, eu vejo um resultado muito bom em intestino para fazer essa limpeza, né? E quando eu vejo o paciente emocionalmente, que ele vem com muito plástico, né? Emocionalmente mexido, né? Se eu vou através de probióticos, lactobacilos, né, que trabalham a microbiota intestinal, eu vejo uma melhora desse paciente. E em relação a vir nas embalagens, né, no açougue, né, colocou a carne naquele saquinho, chega em casa, tira desse saquinho, né? Vamos picar em casa e congelar nas vasilhas. E eu peço, muitas vezes, já para fazer o pré-preparo, né, daquela carne, porque aí já porciona em vasilhas de vidro melhor, né? Mas, assim, é uma dificuldade. Até, assim, eu gosto muito de trabalhar com paciente com sucos prontos. Mas a gente não encontra garrafinhas, né? Tem uma empresa aqui em Ribeirão Preto que lançou as garrafinhas de plástico livre de bisfenol A, né? Então, assim, a gente já consegue congelar nessas garrafinhas. Mas o que eu peço para eles fazerem o suco hoje? Eu peço para eles congelarem as frutas já naquela porção. Mesmo eles tendo que bater todos os dias esse suco para facilitar a vida deles, porque antes a minha intenção era ter todas as garrafinhas no congelador, mas esse plástico é ruim para o paciente. Então são alternativas que eu vou fazendo para que esse plástico ele fique cada vez mais longe, né? Não é só o plástico, né, doutor? O alumínio também, né? Na hora do assar, né? De enrolar, né? A quantidade de alumínio no organismo do paciente para a questão da infertilidade, a gente vê muitos abortos em pacientes que têm alumínio alto, né? Então, assim, eu penso muito também no alumínio. O plástico e o alumínio, para mim, deixa de comer o orgânico e vamos comprar vasilha de vidro. Porque o Nossa, então as cápsulas de Nespresso nós estamos perdidas, então. Não, eu tiro totalmente. Totalmente. Paciente meu que está conduzindo a parte de fertilidade não usa. Não toma café Nespresso, não toma chá Nespresso, porque a quantidade de alumínio é gritante. Paciente, e você vai investigando. Quando você vê um alumínio alto, o que está fazendo? Está tomando café ou chá do Nespresso. Mas só para falar só uma questão da verdura, dos legumes, tem um estudo que mostra 4 fases para fazer com as legumes e verduras e a gente diminui de 40% a 50% do agrotóxico. Então eu prefiro ele investindo no vidro, tirando o alumínio, tirando o plástico, né? E fazendo esse processo eu vou ter uma quantidade de agrotóxico menor. Eu acho que a parte de agrotóxico, né, também está bem documentada, né? Principalmente famílias que vivem perto de zonas produtoras de frutas ou de qualquer coisa de agronegócio, né, de qualquer produto de agronegócio, a gente sabe que essas famílias que têm contato mais com pesticidas e tudo mais, elas têm maior risco de depressão, maior risco de suicídio,
e também maiores problemas de fertilidade, falência ovariana prematura, então a gente já conhece essas relações. No entanto, a gente tem uma luta ainda muito grande pela frente, né, de conseguir que nós temos tecnologia, né, não sei se as pessoas que estão assistindo essa live sabem disso, mas a Holanda, que é um país minúsculo, né, é o segundo maior produtor, né, enfim, de produtos do agronegócio, né, tanto frutas, legumes, e é impressionante, né? Então, assim, como é que pode, né, a gente estar com esse tamanho de território e não conseguir, né, produzir em larga escala realmente produtos que sejam livres, né, de pesticidas, né, de defensivos agrícolas. Está na hora da gente repensar essas questões e parte do consumidor, né? Se a gente não tiver um consumidor que exige isso, obviamente que a gente vai continuar comendo tudo cheio de agrotóxico, né? Carla, você quer falar alguma coisa sobre essa questão psicológica aí? Não, então, eu estou tentando pensar, assim, né, ela falou da Nespresso, eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar, porque eu já achei que eu estava... né, Carla? Eu tô então, eu tô perdida. Eu posso contar um negocinho? Eu Lógico. mudei o consultório e aí meu esposo, você vai comprar uma máquina, nada contra a Nestlé? Eu falei, não, tem agora aquele café que abre o papelzinho, eu esqueci o nome da empresa. Eu já entrei, Avesso é daqui de Ribeirão Preto até, tá? É uma empreendedora fantástica. E aí eu falei assim, não, já entrei em contato com a Avesso, eles vão fornecer, eu acho que, vão fornecer para mim, para que eu consiga, tipo assim, oferecer uma coisa mais saudável, né? Até um chá para o paciente, né? Eu entrei em contato com uma outra empresa de Ribeirão Preto que tem os chás orgânicos, né? Porque eu falei, não, eu não posso ir contra, né? Eu falo para o paciente tirar, eu vou oferecer um café aqui para ele, ou um chá de máquina, aí fica tudo contra. Você vai na pessoa que trata diabetes e lá tá cheio de doce, chocolate. Na recepção. Não dá certo. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos, porque se a gente for pensar em tanta coisa, assim, né, a gente fica meio maluca, né? É muito radical, assim, mudar. Eu acho que tem que ir o que você falou, ir aos pouquinhos, né, ir trocando para que não fique tão exaustivo e a pessoa desista, né? Mas, Carla, eu vejo muito a questão da depressão, né? Nesses pacientes que tem, desculpa meu cachorrinho, que tem essa questão alimentar, né? Porque se você não tem essa mudança e se não tem uma terapeuta junto, né? Uma psicóloga junto, nossa, é muito difícil, porque até entender, né? Que ele tem que mudar para ele ficar melhor, né? Então, assim, é muito gritante no consultório isso. Com certeza. E eu leio bastante como o intestino é importante, né, para a saúde mental e como um todo, né? E aí você percebe, as pessoas que têm depressão não comem frutas, não comem verdura, né, não fazem exercício físico. É lógico que tem toda uma demanda aí, né, que está... O sono também, né? O sono. Então, se você for investigar, você não sabe nem por onde você começa, né? E às vezes as pessoas estão falando de dieta do radicalismo, né? Não sei, todo mundo chega para mim sem glúten, sem lactose, Exato. Sem isso, sem aquilo. Fala, mas calma, quem disse que você pode tirar lactose? Você não tem... Cadê o seu cálcio? Onde você está ingerindo cálcio? Né? Porque se a gente for falar de fertilidade, eu preciso de cálcio para esse óvulo crescer. Mas né? eu tenho a impressão de que as pessoas estão muito mais preocupadas com a forma física delas, né? Sim. Então, assim, eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, não sei o quê. Mas elas não estão preocupadas, na verdade, com a saúde que elas estão ganhando com isso, né? Então, quando a gente está falando de saúde, a pessoa não precisa ser tão magra. A pessoa precisa ter uma ingestão adequada de certos nutrientes, né? Isso é o mais importante. Sim. E aí precisa ter um sono adequado. A gente está falando de estilo de vida saudável, né? O estilo de vida saudável é o estilo da nossa vovó, que comia bonitinho, que comia... Né, 6 horas. Oi?
Jantava às 6 horas da tarde, 6 jantava às horas, dormia 6. cedo, acordava cedo, né? Tinha uma vida muito mais regrada do que a gente tem hoje, né? Com muito menos poluição, as coisas às vezes vinham da própria horta. Então, a gente está esquecendo um pouco disso. Também já está muito claro para a gente que o estilo de vida moderno não é bom para a gente, né? A gente precisa repensar. Eu acho que a gente pode continuar sendo moderno com toda a tecnologia que a gente tem e continuar tendo o modelo que era da nossa avó. Então, se a gente já sabe que o defensivo agrícola faz mal para a nossa saúde, vamos usar essa tecnologia tão maravilhosa que a gente conseguiu ter hoje para produzir produtos orgânicos, sem esses defensivos agrícolas. A gente tem outras coisas que a gente pode usar. Hoje a gente controla a praga, inclusive com controle biológico, com pássaros, com outros insetos que comem essas pragas, né, da agricultura. Então, eu acho que a gente precisa repensar tudo isso. Agora, lógico que a gente, na pandemia, a gente sofreu, né, Carla? E eu acho que é mais para você. O que é causa, o que é consequência, né? Será que eu comi tudo errado porque eu estava nervosa, né? Ou porque eu estava nervosa é que eu fui comer tudo errado, né? Então, assim, o que é causa e o que é consequência? Então, será que a comida, ela como a Fran colocou, né? Então, a pessoa tem depressão porque ela está comendo tudo errado, ela tá se intoxicando com o tipo de alimento que ela consome. Ou será que é o contrário? Será que porque ela está numa situação de confinamento e de estresse mesmo, né? Então, ela busca, né, a serotonina dela no chocolate, né? Ela se permite comer mais, né? Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, a única que emagreceu durante a pandemia fui eu. Mas lógico, estava fazendo dieta. Eu também. Você também. Mas a maioria maciça das pacientes ganhou peso. Engordar. Até as crianças engordaram, né? Você vê, as crianças estão obesas, porque pararam de fazer exercício físico, ficaram só na frente da televisão, do tablet, né? Até o meu cachorro ficou gordo. Então, e o seu coelho, então? Nem se fala. Nem se fala. Mas, hoje eu estava ouvindo na Jovem Pan, indo para a UNAEP, eu estava ouvindo um psiquiatra falar sobre saúde mental na Jovem Pan. Eu nem consegui ouvir o nome do psiquiatra, mas ele estava falando, ele falou, olha, na pandemia, o que eu estou me sentindo um drug dealer. Porque as pessoas entram aqui no meu consultório, elas não querem saber por que elas estão com depressão ou por que elas estão com síndrome do pânico, elas só querem um remédio para anestesiar. A minha diferença de um cara que vende droga na esquina é que eu sou legalmente habilitado para fazer isso. Então, eu acho que essa pandemia está chamando a gente para refletir, né? Tem até aquele livro, o best-seller, O Poder do Agora. A gente precisa ter consciência do que eu estou fazendo, né? Por que eu estou tendo essas crises? Né? A pandemia, tudo bem, nós estamos numa época muito delicada, vibrando no medo, né? Que agora é a pandemia do medo. Nós estamos vibrando no medo a todo momento, mas isso está chamando a gente para ter um olhar mais profundo e de autoconhecimento, de consciência. Eu tô comendo por quê? Porque eu tô com fome ou eu tô ansioso? Por que eu tô ansioso? Porque eu não tenho nada para fazer? Será que se eu fosse dar uma caminhada, não seria uma hora que eu estaria fazendo um exercício, espairecendo a mente, ao invés de estar comendo? Né? Então eu acho que muita gente foi pro esporte na pandemia, também teve um lado bom. Né? Muita gente se reconectou com família, deu valor para coisas que não dava valor antes, né? Mas a gente precisa parar para pensar o que tudo isso está trazendo para a gente, né? O que está nos chamando. Muita gente pirou, viu, Carla? Eu acho que... Sim, mas com certeza, até nós, né? Eu falo que antes de ser psicóloga, eu sou ser humano, mas acho que a gente precisa... Isso foi bom para desmistificar a terapia. Que antes ia para terapia que era louco, né? Hoje todo mundo, quem não quer conversar com um profissional, né, da saúde mental, desabafar, entender os problemas, né? Então eu acho que isso está chamando para a gente ter mais consciência, tanto da comida, né, mental, física. A gente precisa parar de ficar no automático, né?
puxar o freio de mão, a gente vai ter que parar e pensar. Eu acho que esse automático que é a questão também da alimentação, né? Eu acho que quando a gente pensa, eu acho que a palavra-chave aqui dessa live é consciência, né? Quando a gente tem consciência do que a gente está ingerindo, das nossas relações, né? Já acabei de falar isso, eu estou repetindo, mas quando a gente tem realmente consciência do que a gente está fazendo, o nosso papel nessa vida e tudo mais, eu acho que a gente tem muito mais bem-estar, né? E eu acho que essa pandemia veio para isso, para a gente poder ter consciência do que a gente está fazendo nessa vida. Será que o que eu estou fazendo me deixa feliz, né? Exatamente. Sim. Será que eu estou bem? Até às vezes no casamento, né? Eu acho que já que é para pirar, né, Carla, vamos pirar de vez. Eu acho que a gente tem que refletir até se esse trabalho que a gente desempenha é o trabalho que a gente quer, se essa relação que a gente está tendo com determinadas pessoas é a relação que a gente quer, né? Quais são as relações que realmente me trazem coisas boas, né? A relação me acrescenta, né? Que me acrescenta. Mais do que isso, o que eu quero, qual é a função do filho, né? Eu sempre puxo para a minha parte também, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas a minha vida não vai ter nenhum significado se eu não for mãe. Será? Será que o filho vai trazer para você tudo isso? E se o filho não for exatamente aquilo que você quer? Né? Exatamente. Então, se o filho não for exatamente a extensão do que você quer, né? Quantos colegas meus que eu vi que foram obrigados a fazer medicina, ou quando eu fazia balé, que a gente via que as mães obrigavam as filhas a serem bailarinas, né? E as meninas não queriam, era um sofrimento danado, né? Então, será que essa profissão é a profissão que eu quero? Será que essa relação é a relação que eu quero? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de... né? A gente tem uma colega médica que, aos 80 anos, resolveu voltar a fazer balé. Né? E aí a gente falou, nossa, mas voltou a fazer balé? E ela falou, mas é um prazer para mim. Eu vou com muito menos exigência de mim mesma do que quando eu era jovenzinha. Eu vou lá para curtir aquele momento, para ouvir aquela música, né? E isso me faz bem. E eu acho que aí é que está a questão da pandemia, né? Me preocupo, logicamente, com a questão das telas, né? Que eu acho que a gente está exagerado na questão da tela. As crianças nem se falam, né? Eu estou fazendo essa live aqui, mas eu preciso reconhecer que eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas estão expostas demais, né? Hoje a gente consegue... a gente define se o médico é bom, se a nutricionista ou se a psicóloga é boa o suficiente... a partir do Instagram dela, né? A partir o tanto que ela aparece, né? Do que ela posta lá. Então, isso é uma coisa extremamente superficial, né? Quer dizer, cansativa. Não dá para você dizer que uma pessoa é um bom profissional pelo Instagram dela, mas hoje a escolha dos profissionais é assim, né? Pelos quantos milhões, né, de seguidores? Quantos seguidores? Nossa, mas a doutora só tem 50 seguidores, tá perdida, né? Aquele que tem 50 milhões que é o bom, né? E tem a questão das próprias crianças, né? Que estão sendo massacradas com essas telas e com joguinhos e aula online e tudo mais, que eu, de certa forma, acho que esse é um prejuízo que a gente está tendo da pandemia. Tá? Com certeza. Mais, eu acho que a gente, de certa forma, está tendo que lidar com algumas questões, né? E eu acho que a parte do alimento e das questões emocionais está vindo muito, muito para fora, assim, né? A parte do esporte também, as pessoas revendo, né? Poxa, como que eu vou fazer para me tornar, não, né? Para continuar ativa, né? Porque, afinal de contas, se eu não posso... O melhor é da academia, né? Você vai para a academia, aí a academia fecha. Aí você para de ir na academia, aí você começa a fazer em casa, meio mais ou menos. Às vezes tem umas coisas na internet, né? Não sei o quê. Aí a academia abre de novo, aí você volta para a academia. Aí a academia fecha de novo, aí você para de novo de fazer o negócio, né? Então, pode ir para a rua ou não pode ir para a rua? Vai correr com máscara ou sem máscara, né? Ah, mas eu correr de máscara me sinto sufocado, né? Então, o que aconteceu com essa história toda? A gente teve que repensar, usar a nossa cabeça, afinal de contas, para ver uma maneira criativa
de continuar sendo ativo, né? Para não ficar maluco, né, Carla? Porque tem isso também. Então, o alimento e o esporte, né, a atividade física, vem ao encontro disso que a gente está falando, que é o estilo de vida saudável, né? E não é nem... E eu falo que o esporte não é nem só para o físico. Eu falo para os meus pacientes, o esporte é como se fosse um remédio. Esse lixo mental que a gente vai produzindo no dia a dia precisa escapar de alguma forma, né? E através do quê? Do suor, de uma boa noite de sono, né? Eu falo, não acredita em tudo que você pensa. Nem tudo que você pensa é verdadeiro. Mas a gente está vibrando no meio disso. Se a gente não tiver uma válvula de escape, nós vamos para a comida. Né? Então a gente precisa cuidar da saúde não só do físico, para suar, para liberar esse lixo mental que a gente produz durante o dia e poder espairecer, fazer novas conexões. A mesma coisa que o remédio faz, só que de forma orgânica, né? Então eu puxo muito, mas eu não consigo. Vai arrastado, vai dar uma volta no quarteirão com o cachorro. Olha, sabe? Hoje eu vou dar uma vez, amanhã eu vou duas. Né, Você viu, né? Na verdade, eu tô achando que eu que sou a menos exigente aqui. Não, gente, exercício é vida. Exercício é vida. Não precisa ir todo dia, mas precisa fazer um esporte, alguma caminhada, não precisa correr, ser maratonista. Mas vai dar uma caminhada, fazer um caminho novo, falar bom dia para uma pessoa diferente, mesmo de máscara, né? Sabe o que eu senti na pandemia? A dificuldade do humano, né? De nós, das pessoas que não trabalhavam isso, de olhar para si, né? Então aí com isso não Sim. tem mais o bar, o restaurante, a turma de amigos para reunir, né? Para algumas pessoas, para as outras não, né? Mas quem viveu realmente, quem vive realmente a pandemia, ficou com dificuldade desse olhar, né? Então, assim, por isso que muitos, eu acho que piraram, né, a questão da cabeça, Sim. né? Porque com o ritmo louco de trabalhar, né, de pegar a estrada, de meia hora, voltar, né? A gente passou por um atendimento online, ficamos muito mais, né, em casa, a dificuldade de olhar, falar assim, nossa, né, quem eu sou, né? Porque com a vida louca, as pessoas não conseguiam olhar, né, para elas. A vida louca também é um anestésico, né? A gente trabalha muito porque também é um vício, né? Não está afim de entrar em contato. Né? Quando a gente não está bem, por exemplo, no casamento, nada melhor do que ficar trabalhando. Vai ficar trabalha, Sim. vai, né, botando uma coisa em cima da outra e aí não tem que... se confrontar com aquela situação, com aquela realidade, né? Na pandemia, não. Na pandemia, você foi obrigada, né, a ficar com aquela pessoa dentro de casa, né? E aí eu sou obrigada a enfrentar os meus medos, os meus fantasmas, as dificuldades de relacionamento, né? Fica tudo muito mais agudo, né? E aí vem de novo a história do filho. Será que a minha vida só vai ser completa tendo um filho? Né? Qual é a função do filho na minha vida? Né? Ele vai ser uma pessoa que vai, né, tá na minha casa, que vai completar a minha família, ou ele vai ser, mais uma vez, uma maneira de eu passar adiante alguma frustração, alguma dificuldade, né? Então eu quero que seja médico, eu quero que seja ou que cuide de mim. Eu quero ter um filho porque eu quero que alguém cuide de mim. Né? Ou que seja imagem e semelhança, né, dos meus olhos azuis, ou eu quero que seja alto, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. Então, na verdade, passa a ser a expressão da minha vontade, né? E eu esqueço que aquele ser é um ser que não é um pedaço de mim, mas uma outra pessoa que tem a sua própria vida, que tem a sua própria personalidade, que tem os seus gostos, que tem... que não necessariamente... A minha filha mesmo, né? Eu adorava matemática, ela detesta matemática. Então, a gente precisa respeitar isso do filho, né? Eu tenho pacientes que dizem isso, a minha vida não é mais não será boa o suficiente se eu não tiver um filho. O meu casamento vai acabar se eu não tiver um filho. Quer dizer, então se o casamento ele está pautado, né, nessa necessidade de um filho,
né? E aí parece que vira uma coisa assim de se matar mesmo, sabe? Então, já que a minha vida é toda uma droga, então eu vou comer um monte, eu vou beber um monte, eu vou tomar um monte de remédio, e aí vai virando um círculo vicioso, sabe? Não fica, a pessoa não consegue dar um stop nisso, né? Então, começa com a Carla, né? Botando a pessoa no prumo, vai para a Fran, para a pessoa começar a se alimentar melhor e tudo mais, e depois chega em mim, se realmente a pessoa quer um filho, com todo o direito de querer ter um filho, afinal de contas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito instintiva, mas uma coisa muito clara de qual é o papel do filho na sua vida, né? Na construção dessa família. Mas eu acho que muitos pacientes chegam até você, Ana, já desequilibrados. É esse que é o problema. Né? Porque já tentou de tudo, já escutou um monte de coisa, já se automedicou, já entrou em grupo na internet, já está totalmente contaminado, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam desmistificar a ajuda psicológica, né? E saber dividir, pedir ajuda antes do negócio ficar feio. Porque o que eu percebo, às vezes as pessoas chegam no consultório que já não tem mais da onde a terapia acessar, a não ser que ela não passe por um psiquiatra, porque aí ela tem que ser medicada para acalmar, para diminuir essa energia mental, para que a gente consiga trabalhar, né? Então, se as pessoas, aos primeiros sinais de ansiedade ou de tristeza, de melancolia, procurassem ajuda, as coisas não chegariam no ponto que chegam, né? Então eu acho que a pessoa também que chega na Fran deve ser assim, né, no limite, que aí tem que fazer aquele ajuste radical, e aí é difícil fazer isso, mudar da água para o vinho. Uma pessoa que não come fruta, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, mas eu detesto salada, eu detesto fruta, meu Deus, por onde começa, né? Mas o cuidado, né, Fran, começa com a paciente nessa fase da infertilidade, até para que ela seja uma gestante que pode nutrir o seu bebê. Sim. Né? Como é que ela pode começar a nutrir o bebê dela se ela está completamente fora da casinha e não come nada? Né? Ela precisa estar bem equilibrada psicologicamente e nutricionalmente falando, para que ela possa também ser mãe, né? Gerar essa criança. Olha, a Fran falar porque está acabando o tempo. Avisaram aqui. Fran, você. Alergias alimentares, tudo isso desenvolve, né? Com a questão do processo, se a mãe não está nutrida, até o que essa criança vai comer, né? Porque durante a gestação a gente faz a introdução de alguns alimentos para trabalhar o paladar infantil da criança, né? Quando ela nasce, aquela criança que foi tratada durante a gestação, a mãe que foi tratada durante a gestação que comeu, ela vai ser uma criança que vai comer mais, né? Mas só uma coisa, doutora Ana, que a senhora falou muito bem, assim, que eu falo, o casal, ele quer o filho para ele, ou para a sociedade, ou para quem? Ou para os avós, ou para mostrar que tem um filho, né? Então, assim, será que realmente esse casal quer para ele, esse casal, né? É um filho, porque um filho não segura casamento nenhum. Né? Pelo contrário, né? Um filho é um desafio, porque são duas pessoas com histórias totalmente diferentes que vão trilhar uma criação, né? E eu vejo assim, você quer realmente um filho para você ou porque você tem que ser mãe, né? Então, é só um ponto aí extra que eu vejo mesmo. Para quem que você quer ter o seu filho? E aí, quando chega na doutora Ana, que eles estão totalmente estressados, cansados, a doutora Ana acolhe, né? Mas ela também fala, e aí? Né? Porque a senhora fala mesmo, né? E aí? Ela fala, ela aperta a ferida, né? Não, ela aperta super. Ela me falou isso, falei, então é ela que você tem que continuar, né? Porque ela não tá passando a mão na cabeça, ela tá falando a verdade pra você, né? Ela tá colocando. Ouvir, né? É muito difícil. O ouvir é muito difícil, então. Mas você sabe que hoje a gente teve um atendimento e eu perguntei pra mulher, você tá querendo ter um filho porque ele não tem ou porque você quer um filho mesmo? Você quer ser mãe mesmo, né? Porque ser mãe é diferente de ter um filho, né? Você se comprometer com aquele filho, né? Guiá-lo, ensiná-lo, né? Tá ali no dia a dia. E aí ela começou a chorar.
Porque eu acho que eu toquei na ferida dela. E ela falou, não, eu já tenho uma filha, mas a família dele me cobra demais. Né? Então você vê que ali não é genuíno. Então toda a relação também da infertilidade tem um conflito do casal ali, que precisa ser resolvido antes de começar um tratamento. Mas há uma história de amor também, às vezes, por trás, né, Carla? De uma pessoa que quer ter um filho porque quer ter com aquela pessoa. Eu quero misturar os meus genes com os seus. Né? Isso é uma história de amor maravilhosa. Né? A questão realmente é o quanto que isso é uma vaidade, né, pessoal. Né? Então, eu preciso que os meus genes estejam misturados aos seus, porque isso vai me fazer ser uma mulher de sucesso. Então, o que é ser uma mulher de sucesso? É ter um bom casamento, é ter um bom filho que tira 10 nas coisas, né? Que é bonito e tudo mais. Então, eu tive sucesso na vida. Né? E essa é a questão que a gente precisa, muitas vezes, levar em consideração também. Né? Que a vida não se resume à questão da maternidade. A maternidade é algo a mais. Né? E assim, mais que para terminar, mais ou menos para terminar, uma vez eu fui ao centro budista, né? A um templo budista, e o monge me perguntou quem eu era. E aí eu respondi, eu sou Ana Karina. E ele me disse, eu não perguntei o seu nome. Aí eu pensei, nossa, ele me complicou. Eu sou médica. Ele falou, eu não perguntei a sua profissão. Falei, nossa, eu sou casada com o Luiz Mário. Não, eu não perguntei se você era casada. Eu falei, bom, eu sou a mãe da Júlia. Não perguntei quem era seu filho. Eu falei, nossa, mas o que eu falo? Aí eu comecei a ficar tensa, né? Porque eu não sabia o que eu dizia. Ele perguntou quem eu era, né? E aí então comecei a falar, olha, eu sou a Ana Karina, eu nasci em Porto Alegre, morei a minha vida toda no Rio de Janeiro, vim para Ribeirão Preto, assim. E aí eu fui falando, né? Alguns minutos sobre quem eu era, afinal de contas, né? Ele falou, agora melhorou. Agora melhorou. Então, aí ele falou, porque você é uma explosão de manifestações. Né? Você não é só a médica, você não é só a mãe, você não é só a esposa, a mulher ou a médica, ou sei lá o que for. Você é tudo isso. Né? E eu acho que aí é que está a questão do equilíbrio e da consciência. Né? Então, a gente só vai ter uma vida de bem-estar quando a gente entender quem a gente é, né? Nessa explosão de demonstrações do que nós somos, né? E realmente quando a gente tiver as rédeas da nossa vida, né? Nas mãos. Então a gente está levando a vida do jeito que a gente gostaria de levar. E não autorresponsabilidade. Exatamente. Exatamente. Que eu não vou ser feliz só se eu tiver um filho, eu não vou ser feliz só se eu for magra, né? Eu não vou. Se eu não casar. Ou se eu não casar, ou se eu ganhar na loteria, né? Então, assim, a gente precisa entender também que eu preciso participar disso, né? Eu preciso tomar as rédeas, ter consciência do que eu quero, né? E não só deixar a vida me levar, né? Porque muitas ou deixar o profissional te levar, né? Exatamente. Porque eles colocam em cima da gente, né? Tenho umas pacientes que fizeram bariátrica e que eram, se eu não fizer bariátrica eu morro, não sei o quê. Fizeram, aí agora se arrependeram. Tenho duas pacientes que se arrependeram de fazer bariátrica, que é muito difícil, que não quer mais viver. Eu falei, gente, mas a gente precisa entender que nada na vida é fácil, né? É uma escolha que você fez, agora você tem que ter um comportamento adulto sobre a sua escolha. Exatamente. Senão fica muito fácil, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente precisa encerrar, porque senão nós vamos ser encerradas, né? Nós vamos ser cortadas. Foi ótimo, eu acho que foi Adorei ótimo. Também. Obrigada. Eu gostaria também que quem assistiu a live quiser eventualmente entrar no nosso Instagram, né? Acabei de falar mal do Instagram, mas vamos lá. Quiser entrar no Instagram ou até no site da gente e tudo mais, e mandar mensagens se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Eu tenho certeza que as minhas duas convidadas aqui também respondem com o maior carinho. Com certeza. Nós somos três mulheres muito parecidas nesse sentido, não temos tempo ruim, respondemos o que tiver para responder, né? Estamos aí para ajudar.
E foi um prazer. Para mim foi um prazer. Obrigada pela participação de vocês. Gratidão. Todos, né? Vocês são realmente maravilhosos. Adorei. E para quem Obrigada. assistiu, obrigada por esse tempo, né? Enfim, a gente é tão difícil a gente ter tempo para as coisas, né? Então, obrigada por esse tempo que vocês dispensaram para esse bate-papo aqui. E estamos à disposição para vocês. Ok? Também adorei. Obrigada. Gratidão. Um grande beijo, gente. Um grande beijo. Um beijo. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau.